Olá, boa noite. Tudo bem, Aline? Boa noite. Todos me escutam? Sejam bem-vindos. Pode dar o joinha aí, só para dizer se estão me escutando bem. Legal. Vou dar mais uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Já vi que a nossa convidada já está aqui, mas eu ainda vou segurar um pouquinho a entrada dela para fazer só algumas considerações iniciais, ok? Todo mundo vendo o post fixo? O tema de hoje da live? O estágio de psicologia. Ih, ficou estranho, né? Nos saltos ornamentais. Como é que desfixar o comentário? Peraí. Estágio de psicologia nos saltos ornamentais. Acho que agora foi. Boa noite, Camila. Olá. Agora saiu porque eu fui corrigir, tinha saído errado. Agora voltou. Isso. Então, pessoal, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está na última semana de lives, né? E especificamente no último dia, tá? A gente teve aí a companhia de vocês ao longo dessas 12 últimas semanas, né? Conforme o carioca fala, 12, mas 12 últimas semanas, né? Foram semanas de bastante conteúdo, de bastante troca, de bastante interação, né? Em nome da Soperd, a gente agradece muito, né? Essa, essa possibilidade de estar aí junto a vocês, de ter sido, inclusive, a escolha de vocês, né? A gente sabe que o horário de lives é nobre, né? Os das 19 horas. Então, a gente agradece muito por vocês terem optado por estarem aqui conosco, né? E dentro dessas 12 semanas, intensas de trabalho também, né, Camila? Para fazer com que tudo isso acontecesse. Né? Eram 4 dias de live ao longo da semana, né? Muito obrigada. Então, e dentro dessas semanas a gente teve semanas muito especiais, né? Além dos conteúdos da psicologia do esporte, mas a gente trouxe muita gente, né? De bastante experiência na área, trazendo olhares, né, novos para nós. Então, eu acho que foi de muito importância e relevância, principalmente nesse momento. A gente teve uma semana que a gente teve a possibilidade de interagir com profissionais de outras regiões do país, né? Saía um pouco o foco Rio, São Paulo, Minas, e a gente pôde ver como é que esses profissionais estão atuando, né? O que de novo eles nos trazem também dentro desse Brasil continental, né? A gente teve também uma semana muito em que a gente abordou os esportes não convencionais, né? A
disciplinaridade, né, a saúde mental, até na visão dos atletas, e a Semana Olímpica também, que a gente trouxe, e essa última, que é o futuro da psicologia do esporte, né? E em específico, hoje, a gente vai falar sobre os saltos ornamentais, e aí vou trazer aqui conosco a Ana Carolina Reis, que é minha xará. Só vou procurar ela, porque ela entrou logo no início, como uma boa convidada, para estar aqui conosco. Eu vou ver como é que eu consigo te chamar aqui. Não sei se eu consigo dividir. Vê para mim, Ana, se você vai conseguir entrar. Mas eu acho que sim, acho que deu certo. Oi. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Estão me ouvindo? Tá dando para ver normal? Muito bem, muito bem. Pois é, Camila, 2 anos para terminar a noite, A veja dupla. só. É, a dupla. Bom, Ana, seja muito bem-vinda, né? Acho que Obrigada. também carece aí de uma apresentação minha. Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga do esporte, também atuo como oficial de controle de dopagem, né? Prestando esse serviço para a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Tenho uma inserção breve aí na área de arbitragem, na bocha paralímpica. Então, eu tenho um caminho aí por diferentes frentes, né, do esporte, além de ter sido também atleta. Então, hoje eu estou com a presença aqui da Ana Carolina Reis, né? É importante você se apresentar. E aí, deixo a palavra com você, Ana. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou Ana Carolina Reis. Eu me formei agora em dezembro em psicologia pela Faculdade IBMR, na Barra. Eu sou formada em TCC também. Fiz a formação ao mesmo tempo que estava fazendo a faculdade. Uhum, E esse ano eu pretendia fazer, né, já era para ter começado, a turma do Paulo em psicologia do esporte, mas com tudo uhum, que aconteceu, né, não, os planos tiveram que ser um pouquinho ajustados em questão de agenda, em questão de horário, até em questão financeira também, porque muita gente foi claro. trabalhar. Uhum, E eu quero agradecer a todo mundo da Soperj pelo convite, agradecer a Dani Muniz, que está até aqui falando com a gente, que foi a minha supervisora em todo o meu caminho na psicologia do esporte. uhum. E agradecer também pela oportunidade de estar podendo falar, de poder falar, né, a respeito dos saltos ornamentais, que não é uma modalidade completamente conhecida, né, tanto no Brasil, afora até mais do que aqui. E Uhum. eu estou feliz de poder compartilhar isso com vocês. Legal. A gente vai chegar lá, em específico aos saltos ornamentais. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho, né, dessa sua escolha, né, na área da psicologia. Como é que foi esse ingressar seu na universidade, né? Quais foram os caminhos que você foi correndo prévio à psicologia do esporte? Então, eu jogava futebol quando eu era mais nova. Tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro para jogar em São Paulo com o Donizete Pantera. Ele me convidou Aham, para poder jogar futebol. Só que eu ainda estava entrando no meu ensino médio. E aí, futebol feminino hoje já não é, né? Ainda não chegou nesse patamar. Mas na época, menos ainda, né? Que eram, acho que são 6, 7 anos, foram 6, 7 anos atrás. Então, eu decidi com os meus pais que não tinha como largar tudo para tentar uma carreira. Então, eu sempre fui apaixonada por todos os esportes, todos, sem tirar nem pôr. Eu assisto curling, sempre gostei muito de pesquisar a respeito. aham. E assim que eu decidi que eu não ia ter como continuar no futebol, eu decidi ser psicóloga. Já eu nunca tive uma segunda opção. Assim, quando você entra na faculdade, perguntam que você vai se apresentando e perguntam qual seria a sua segunda opção. Eu nunca tive uma segunda opção, sempre foi Uhum. psicologia. E eu já entrei na psicologia sabendo que eu queria psicologia do esporte. Eu nunca mudei de ideia durante os 5 anos de curso. Nunca, Mas nunca. quando você fez, quando você prestou, né, não sei se no seu caso lá na época já era o Enem.
né? Quando você prestou, você buscou já uma faculdade, uma universidade que tinha psicologia do esporte? Sim, busquei. Eu até passei por uma faculdade de fora do Rio de Janeiro, Uhum, mas não era viável na época fazer, então a gente decidiu entrar com. Eu decidi com os meus pais que eu entraria numa faculdade particular. E uhum, existem programas do governo para as pessoas entrarem, então facilita um pouco. E ótimo. aí, e aí eu já entrei sabendo que eu queria, que era esporte. Nunca mudei de ideia. A primeira coisa que eu fiz quando eu me inscrevi foi olhar a grade e ver onde estava a Uhum. psicologia do esporte. E aí Qual era o lá período, lendo do MMR? era eletiva e eu só podia Aham. fazer a partir do nono período. Então você teve que esperar bastante. Eu tive todos os meus períodos eu pedia para eles anteciparem para eu poder cursar, só que não tinha como por conta da carga que eu precisava ter de Uhum, ainda teórica, pelo menos, a respeito da psicologia no geral, para poder ingressar no esporte. E aí, todo período eu tentava, e aí eu percebi que realmente eu teria que esperar até o nono período. E aí, uhum, quando chegou no sétimo, oitavo período, eu peguei 3 mudanças de grade na faculdade. Então, eles tiraram psicologia do esporte como eletiva, justamente quando eu ia poder fazer a matéria. uhum. E aí eu achei, jurava que eu estava perdida. Como que eu ia fazer minha faculdade inteira sem ter a matéria que eu da abordagem de tudo que eu queria seguir, né? Do Uhum. o ciclo. E aí a Dani Muniz, que também é membro da SUPERJ, entrou uma vez como a professora substituta de uma matéria, que era psicologia social, se eu não me engano. Ela entrou só para assim aplicar uma prova para gente, porque um professor teve que sair, e aí a gente, todo aluno, né, pesquisa um pouco sobre cada professor, e eu pesquisei sobre ela e descobri que ela era psicóloga do esporte. E Uhum. desde aquele período eu nunca mais larguei a Daniele, tadinha, eu sou a sombra. Grudou de vez, né? Grudei, não solto mais. Muito bom, que máximo. Então, na verdade, você acabou não tendo essa carreira né, dentro da faculdade. Eu não tive a oportunidade de fazer a matéria, e Aham. agora eu ingressei na psicologia do esporte como? Eles decidiram, a gente tem o SPA na IBMR, assim como nas outras faculdades, e a oportunidade era de fazer os nossos estágios rotativos ou não. E eu decidi, na época, que a gente só podia fazer a abordagem ou em clínica ou em instituições. E aí, na época, Uhum. era hospitalar, social. E aí, assim que abriu a inscrição, apareceu lá, estágio em psicologia do esporte. Aí ficou todo mundo sem saber o que estava acontecendo, porque a gente não teve a matéria, nunca mais foi falado, ninguém falou nada a respeito disso pra gente. E aí eu fui atrás da Dani. Na época eu ainda não tinha o celular dela, eu fui atrás dela no Instagram. Falei, Dani, surgiu aqui o estágio em psicologia do esporte. Eu posso fazer ele sem ser rotativo, fazer ele integralmente, que consistia em um ano de estágio. E eu queria saber se era você se é você que vai dar a matéria, se como é que vai funcionar. Aí ela me respondeu tipo rápido, né? E aí eu falei, nossa, é isso. Eu ainda fiquei na dúvida porque eu também sou da TCC e eu tinha certeza Mas sempre ela que confirmou, então, que seria ela ela? confirmou que seria ela. Uhum. E aí o processo era através de prova. Eram Uhum. todas as turmas de psicologia daquele tal período, se eu não me engano, o sétimo e no pro... não, do oitavo indo para o nono, iriam fazer provas para entrar nas suas escolhas. A minha escolha, Uhum. então, foi orientação profissional como rotativa e psicologia do esporte como integral. E aí eu fui fazer a prova nervosíssima, porque, assim, nunca tinha tido a matéria, né? Eu não sabia o que Aham. poderia ser abordado, se era mais uma questão de história, mais uma questão de atuação. Mas você, de uma certa forma, já estava se preparando, né, para Já. ela, ou seja, foi atrás de conteúdo, de material para se preparar para essa prova. Então, conhecimento você tinha. Sim, então, eu já tinha um conhecimento, porque quando eu percebi que eu não teria matéria, eu falei, eu vou ter que lutar comigo mesma, por minha conta.
para entrar. E aí, como teve essa surpresa, eu já estava preparada, mas assim, a gente tinha uma lista de conteúdos, assim, referências para a gente estudar para a prova, coisas que poderiam cair. Aí Uhum. eu, aí eu já estava desesperada nessa altura do campeonato, fui atrás da Dani de novo. Como sempre, eu mando mensagem dizendo desculpa perturbar, é sempre assim. Ah, E aí ela me deu todo o apoio, porque eu já tinha ido atrás dela antes, né, na faculdade, porque ela dava outras matérias. E aí ela super me recepcionou, super me ajudou a entender mais ou menos como é que ia funcionar a prova, porque como tinha sido uma mudança de última hora, todos os alunos estavam completamente perdidos em relação a isso. Então, se não tivesse sido a Dani, não, eu acho que eu não teria chegado até aqui, de maneira ah, nenhuma. uhum. Mas aí, então, você fez a prova, né? Teve o resultado, passou, e aí, enfim, ingressou na tão esperada, sonhada e determinada psicologia do esporte. E como é que foi, então, o andamento dela, né? Você primeiro ficou a nível teórico, você direto já foi para a prática. Como é que foi o seu caminho aí, então, dentro da psicologia do esporte? Então, como a Dani sabia que nós não tínhamos tido a turma inteira, eu era a única fixa, inclusive, na turma, e os outros eram rotativos. E aí ela sabia que nós não tínhamos tido a matéria. Não tinha Uhum, como a gente ingressar na psicologia do esporte sem ter pelo menos um básico. uhum, E aí foi que ela entrou em um acordo com a gente de que ela ia passar toda a teoria para a gente, para a turma toda. E quando surgisse a oportunidade de trabalhar até com ela, para ela poder dar um auxílio para a gente, isso aconteceria. Então, eu brinco que o estágio de esporte foi a matéria de esporte, os meus primeiros meses, porque ela deu realmente a matéria de cima a baixo para a gente, tudo que era mais importante, questão de vivência. Trabalhava com os vídeos, com depoimentos de outros psicólogos, com a Soperge também. uhum. E você se deparar com todo esse material, né, teórico, isso reforçou a sua certeza que era a psicologia do esporte que você queria, que você tanto determinadamente correu atrás, fez de tudo? Não, sem dúvida, só Uhum. acentuou todo o meu interesse e me deu a certeza que eu sempre tive de que eu entrei na psicologia para ser para ser psicóloga do esporte, né? Legal. E aí, quanto tempo isso durou? Eu tive um ano de estágio, então quando foi em junho do ano passado, mais ou menos, que foi quando. Não, acho que foi um pouquinho antes, desculpa. Acho que foi um pouquinho antes, porque as datas nos esportes mudam um pouquinho, né, em relação à competição. Uhum, Então eu entrei na. Ela convidou a turma para visitar e para entender como é que funcionava, porque ela explicou para gente o trabalho dela nos saltos ornamentais, que ela é psicóloga da equipe dos atletas individuais de saltos ornamentais do projeto, que é o projeto Pro Brasil, que foi uhum. onde ela pôde inserir a turma. E aí ela convidou a gente para fazer esse estágio. E eu não conhecia a modalidade ainda, mas eu não pensei duas Uhum. vezes. E ainda era perto da minha casa, eu conhecia o local. E aí pesquisei a respeito também, né, de tudo. E esse convite dela foi o que me inseriu na prática. E aí eu fiquei lá até dezembro, que foi quando teve um encerramento, né, de competições de calendário, férias, vamos botar entre aspas férias, que não tem muitas férias assim no esporte, foi só um recesso. E aí, esse ano, eu não dei continuidade, porque até por questão de estágio, abriu oportunidade, né, para as outras pessoas que estão ainda na faculdade, que ainda estão, Uhum. que não tiveram essa oportunidade que eu tive, né, de poder conhecer totalmente. E aí a Dani já até inseriu outras duas meninas que fizeram o estágio junto comigo, na turma, para poder trabalhar lá e fazer esse estágio. Legal. E uma pergunta, então os saltos ornamentais eles não foram uma opção, não havia um leque de opções, né, para você ir.
os saltos ornamentais que escolheu a Ana. Vem aqui você, né? Era o Sim. que tinha ali de possibilidade. E o que a Ana conhecia? Não é um esporte popular, né? Não tem uma divulgação maciça em mídia, né? Não tem uma representatividade assim a nível de divulgação, né? E como é que a Ana, quais as perspectivas da Ana quando ela soube, ó, você vai para os saltos ornamentais? O que a Ana imaginava que ela encontraria ali nesses saltos ornamentais? Olha, eu não faço ideia do que eu pensei no momento, porque eu só Aham. pensei assim, nossa, vou conseguir, estou inserida. Uhum. E aí, assim, na verdade, bateu certo na hora que eu entrei lá. E aí eu fiz parte da equipe de iniciação esportiva, então eram as crianças de 7 a 12 anos. E Uhum. aí todos eles passando na minha frente uniformizados, dentro do Maria Lenk, o projeto. Então eu entrei e esperei a Dani. Ela foi, me apresentou a equipe inteira, me levou para conhecer o espaço. E aí que minha ficha caiu. Eu falei, gente, eu não conheço o esporte. Eu Aham. tinha pesquisado, né, a partir do momento que ela me falou que eu faria o estágio lá com ela. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não sei como isso funciona, porque eu assisti vários vídeos, são pessoas pulando de plataformas altíssimas, rodopiando e caindo na água. Como que isso Uhum. funciona realmente, né? Aham. Esse foi meu primeiro pensamento quando eu cheguei lá. Entendi. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o que é, né, os saltos ornamentais. Eu acho que vale um esclarecimento aí para todo mundo. Depois a gente entra um pouco mais na sua atuação, né? Depois de todo mundo estar claro o que são os saltos ornamentais aí para todo mundo. Então, os saltos ornamentais, ele é um esporte, né, olímpico, pan-americano, e ele consiste é uma ginástica artística, vamos botar assim, ginástica Uhum. artística sobre o trampolim. Ele é um esporte aquático. Por quê? Quando o atleta sobe lá naquela plataforma, são plataformas de 1 metro, 3, 5, 7, acho que 7,5 e 10. Então, são plataformas altíssimas e tem que ter totalmente uma concentração lá em cima, porque, para quem não conhece realmente saltos ornamentais, se puder pesquisar depois os vídeos, você vai ver o nível de concentração que precisa ter lá em cima. Então, Uhum. saltos ornamentais é um esporte que ninguém espera realmente ser o que é, mas ele é artístico e físico ao mesmo tempo. Ele consiste em manobras no ar para atingir a água. E as pessoas, não, como não conhecem, não entendem como funciona a situação de pontuação. Por que tirou ponto? Por que não tirou ponto? É, porque o mesmo salto, no caso, o mesmo grau de dificuldade de salto, porque eles são avaliados por grau de dificuldade, eles têm categorias para isso. E porque o mesmo salto, que pareceu ser idêntico, não levou a mesma nota. Uhum. E isso eu fui aprendendo, né, lá com a equipe, na prática mesmo, porque a equipe de lá do Pro Brasil, que era a técnica Ana Paula, que era que é a técnica da iniciação esportiva, o Uhum. Alex Ferrer, Alexandre, que é o técnico da categoria mais alta, né, dos adultos. E aí as duas estagiárias, que eram as três, né? Era a Gabi, a Daiane e a Thaís. E a Gabi e a Daiane eram atletas de saltos ornamentais. Então elas tinham uma visão também ampla do estágio que elas estavam fazendo ali. E a equipe me recebeu tão bem que eu ia para a beira da piscina com eles, eu Uhum. ficava lá, eu sentava no mesmo banquinho que todo mundo, eu participava de todas as reuniões, técnicas, não técnicas, tudo, tudo mesmo. E foi assim que eu consegui entender melhor o esporte. Uhum. Porque justamente pelo fato de eu poder viver com eles ali dentro, eles tiveram toda a paciência de me explicar tudo o que significava. Por que a perna tem que estar completamente fechada, por que não pode dar um passinho para frente, por que não pode dar um passinho para trás, por que o pé não pode estar completamente aberto, mas não necessariamente completamente fechado em determinadas áreas. A Renata está perguntando se eu subir.
Sim, eu subi nas plataformas. Depois de um tempo, eu tomei coragem para subir nas plataformas. E são muito altas. Eu quis subir, na verdade, elas já tinham me convidado, mas quando eu tomei coragem, eu quis subir para entender como eu trabalhava com crianças, tipo, Uhum, entender o que eles estavam sentindo, né? Qual era uhum. a altura real? Porque se para mim parece alto só de assistir lá de baixo, para eles era o dobro da altura, né? Do que é para mim. E aí eu subi lá na plataforma, me segurei no corrimãozinho, olhei assim para baixo, deu uma tontura de leve, Aham. mas foi perfeito assim. A recepção da equipe técnica fez toda a diferença nessa minha inserção dentro dos saltos ornamentais. Interessante. Então, conta um pouquinho para a gente a sua atuação enquanto estagiária. Você já chegou na modalidade onde já tinha, né, a psicologia inserida, né? E como é que você, primeiro nesse momento, você fez um apanhado geral, né, de sentar junto com todos os atletas, de se fazer presente ali no dia a dia, e depois disso, né, quais foram as atuações da Ana? Então, quando eu fui inserida já tinha, a Dani já estava lá, então ele já tinha uma visão do que era a psicologia lá dentro. E como eu participei da iniciação, a minha atuação era no meio daquela triade que a gente tem, né? Que são os técnicos, a família e a criança. E Uhum, aí, a minha inserção ali dentro era em relação, era uma mediação, vamos colocar assim. Era uma questão de mediação entre o trabalho dos técnicos a ser passado para as crianças e ser passado para as famílias. uhum, Porque como eles são crianças de 7 a 12 anos, as crianças de 7, 8, 9 ainda têm um pouco de dificuldade, às vezes até com, vamos botar assim, autoridade. Então a gente tem que explicar para eles como funciona, é, se as responsabilidades que eles têm ali dentro, entendeu? Não só lá dentro, quanto fora, lá fora, que é que é o estudo, né, com os pais, que a uhum. gente tinha reuniões constantes também com os pais, reuniões individuais, para caso eles tivessem algo a reportar que a criança estava passando fora dali, né, fora do Maria Elenca, fora do projeto, que talvez estivesse interferindo um pouco nela, lá dentro dos saltos, né, dentro do esporte, assim, coisas que parecem pequenas às vezes e a criança não sabe muito bem, não entende muito bem como expor, como externalizar, né? Uhum. Então, eles geralmente externalizam pelo meio do comportamento, não pela fala. E aí a gente fazia essa mediação de tentar fazer com que eles usassem a fala ao Uhum. invés do comportamento físico. E aí esse foi o maior trabalho que eu fiz junto com a Dani, porque eu participava totalmente de tudo, Uhum. tanto da abertura psicológica quanto da abertura dos técnicos. Então, o meu trabalho foi muito mais fácil por conta dessa abertura, realmente, mas é uma mediação, assim por dizer. Mas a sua percepção, né, a sua sensação de estar inserida, ela realmente era praticada, né? Você tinha abertura para fazer esse diálogo, para colocar a sua visão, sua opinião ali, né, toda baseada. E a supervisão, como é que ela acontecia, né, nesse período todo? Era também lá ou ela ficava a cargo da universidade? Então, eu fazia das duas maneiras, porque como eu prestava estágio externo, eu precisava fazer a supervisão interna, e que Tá? era com a Dani de qualquer maneira. Uhum. Então, eu fazia a supervisão em grupo, lá na faculdade, e fazia a supervisão individual com ela nos dias que a gente estava lá nos saltos, porque a gente estava Entendi. lá nos mesmos dias. Entendi. E tinha algum pré-requisito, assim, né? A gente está falando de salto ornamental, a gente está falando de piscina, né? De água. Tinha algum pré-requisito dessas crianças poderem entrar no projeto? Tinha que estar matriculada em escola? Era obrigatório a presença dos pais o tempo inteiro durante o período que eles tivessem? Então,
tinham algumas especificações para as crianças serem inscritas. Eu participei de algumas peneiras, né? Como a gente chama, quando são mais novos. E aí, assim, tinham especificações físicas e algumas de personalidade também. Uhum. As crianças tinham que estar, sim, matriculadas em escolas, né? Externalizar. Os pais não precisavam estar presentes. Não só não precisava, como não estavam presentes. Os pais só ficavam presentes em dias de competições. E mesmo assim, como se a criança fosse um atleta adulto, uma competição adulta. Os pais ficavam na arquibancada, não tinham acesso às crianças depois que elas entravam num sistema de concentração com a gente, né? E eles entendiam isso. E aí, pelo fato de serem crianças de 7 anos, algumas ainda tinham dificuldades em aceitar que não ia ter o contato dos pais. Então, a gente sempre mediava também isso muito bem. Eu e a Dani, né? Que ainda mais em dia de competições. Mas desculpa, pode concluir. Não, pode falar, eu falo depois. Dentro né, desse panorama, né, de crianças de 7 a 12 anos, e você já colocando a nível competitivo, já tinham competições para ela, para esse grupo de 7 a 12 anos também? Tinham, sim. Tinham competições nacionais, né? Algumas competições do estado e algumas competições nacionais, nível nacional. Mas com quanto tempo? Tinha algum período, assim, delas teriam que estar matriculadas no projeto até competir, passado um ano? Tinha isso ou não? Independia? Então, não, era independentemente de tempo, porque tinham crianças que se adaptavam muito rápido, muito rápido. Tinha um menino específico que ele entrou e com 3 semanas assim de treino, ele já conseguia fazer todas as posições e os saltos praticamente perfeitamente, da mesma maneira que uma criança que estava no projeto há um ano também fazia. Então, era muito independente disso. As competições, elas eram separadas em categorias por idade, né? Porque variava entre 7 e 12 anos. E aí, alguns atletas, eu chamava eles de mini-atletas, e alguns dos nossos mini-atletas eram selecionados para fazer os saltos, porque dependia sempre da categoria, né, que ia entrar para a competição. Então, se eles achavam que a criança estava apta a competir, ela era passada para competir, porque a Dani botou aqui que o projeto teve início no ano passado. Eu entrei um pouco depois do início do projeto, né? Eu já entrei. Então, eu pude perceber a maneira que eles faziam uma seletiva para competições também, porque não é só estar preparado fisicamente, né? A criança também tinha que estar preparada mentalmente, porque eles ficavam longe dos pais, eles tinham que se concentrar, tinham que preparar posições e às vezes a criança num sistema de competição ainda precisa de um pouco mais tempo para se adaptar ao esporte. E você acompanhava tanto em dias de treino quanto em dias de competição? Você estava lá. E o que você percebia que mais assim aparecia, né? Não era constante em dia de treino, mas aparecia em competição ou o inverso? Então, em dias de a Carol Muniz perguntou aqui se tinha mais meninos ou meninas, ou se era misto. Era bem misto. Então, inserindo nessa pergunta que você me fez, era misto. Então, as meninas e os meninos, eles treinavam todos juntos. Todos juntos. Tanto na parte física, quanto no treinamento em trampolim, que eles também treinam em trampolim para poder fazer a simulação de saltos, quanto nas competições. Então, tinham competições que a gente separava eles pela feminino masculino e tinham competições que a gente separava eles por idade. Por idade. Tá. Porque dependia de quem ia participar da competição. Então, dependendo da rotatividade das crianças, a gente conseguia separar realmente em categorias. Quando não, a gente separava entre o feminino e o masculino mesmo. E em algum momento. Fala. Eu esqueci de responder essa pergunta. E o que aparecia muito de diferente entre os saltos não só os saltos, mas como o comportamento deles, era o nervosismo. Porque quando eles treinavam, eles faziam
12 repetições, vamos botar assim, do mesmo salto. Uhum. 12 repetições seguidas do mesmo salto. E aí, quando chegava no dia da competição, a gente separava meia hora, uma horinha antes da competição para fazer a simulação dos saltos na própria piscina. E aí eles Uhum. ficavam tão nervosos que eles erravam o salto mais simples. Eles tinham cerca de 3 saltos diferentes para fazer. E eles erravam, às vezes, o mais simples. Então, o nervosismo era o que mais, assim, não vou falar atrapalhava. Porque eles, depois de um tempo, depois de uma conversa, eles sabiam que eles estavam preparados porque eles tinham treinado um mês inteiro para isso. Que bacana. Vocês tinham, então, esse acompanhamento, começou ano passado, né? Então, teve Sim, um ano aí com algumas crianças. Elas teriam esse período de cumprir um ano e depois elas renovavam? Ou depois de um ano, alguns ficavam, outros não? Como é que era essa continuidade do projeto? então, o trabalho de continuidade do projeto se dava muito em relação às peneiras. Hum, Por quê? Como eu disse, quando se faz as peneiras, era assim, tem umas, como eu posso dizer, umas limitações físicas, vamos colocar assim. Porque os atletas de saltos ornamentais têm que ser um pouquinho mais fininhos, magrinhos, não muito altos nem muito baixos, mas estatura mediana. E uma das coisas físicas que a gente precisava avaliar, não só a gente, né, como psicólogo e eles, como os treinadores, era posicionamento de corpo, que é hum, estrutura, que é postura, que é elasticidade, tudo isso. E dentro disso tudo ainda tinha a situação que eles avaliavam muito a questão das pernas das crianças. Porque eu até anotei aqui, eu não consigo falar o nome de primeira, que são os desvios nas pernas, que é o desvio genovário, que é o joelho arqueado como de cowboy, que é arqueado. o joelho assim, Uhum, com a rótula para fora, que é como se fosse um cowboy. E o genovalgo. Genovalgo é com os joelhos para dentro, como se pra dentro. formassem um X. Porque, Uhum, como eles têm que ter uma postura de saltos, a perna deles tem que ficar fechadinha com o pé angulado. Se eles fecham as pernas e a perna está um pouquinho mais para fora, isso atrapalha na postura e na maneira como eles vão conseguir cair na água. uhum. Então, essa E era isso por si uma. só já perde ponto, né? Já. Sim, já perde ponto. Então, quando a gente fazia essa avaliação de quem. A gente fazia também a avaliação de quem vai conseguir ficar, quem não vai conseguir ficar, quem tem condições, porque assim, não era porque em um mês a criança não conseguiu que a gente largava ela de mão. Não. A Uhum, gente, porque assim, como era uma iniciação esportiva, já era pensando numa no futuro dentro do esporte, não era uma questão recreativa. Então, tinham crianças que gostavam de estar lá, mas não necessariamente para isso. E aí, a uhum. gente também fazia esse tipo de avaliação junto nas reuniões gerais com os pais e nas reuniões individuais. Tá, e você participava dessas reuniões com os pais também. Sim. E como é que eram essas reuniões? Então, nas reuniões em gerais com os pais, quando era todo mundo no mesmo local, a gente fazia uma apresentação e explicava tudo que estava acontecendo, como as coisas estavam funcionando. Eles tinham a abertura para fazer perguntas para a gente, para tirar dúvidas a respeito do nosso trabalho lá, né? Como os Uhum, pais me viam sempre, eles já sabiam o que eu estava fazendo lá, porque eu ia recepcionar as crianças também na entrada delas, justamente para os pais poderem me ver e ter esse contato comigo a ponto deles já me conhecerem, às vezes até perguntarem se eu não estava lá. E tinham as individuais. As individuais passavam por duas situações. hum, Quando os pais solicitavam, só para saber, às vezes, como a criança estava indo, ou para falar para a gente que estavam acontecendo problemas na vida pessoal da criança, que talvez pudessem interferir lá, para a gente já ficar de olho neles, que isso uhum. aconteceu bastante nesse período que eu estava lá, ou as reuniões individuais, quando a gente chamava os pais. E quando a gente chamava os pais, geralmente era por
problema de comportamento, assim, vamos assim dizer, implicando com um coleguinha, assim, o chamado bullying, né? Que não era um bullying necessariamente, mas certas implicâncias que quando chega a ponto de incomodar uma, duas, três crianças, já passou da hora de fazer intervenção. Então a gente já fazia intervenção logo no começo, para não ocorrer de dar algum tipo de problema. A Carol está perguntando em relação a essas peneiras, né? Quando havia descontinuidade, né? Ou quando essa criança, né, era retirada do projeto. De alguma forma tinha esse desligamento, tinha algum acompanhamento para o desligamento? Como é que ele era feito? Ou realmente era uma ruptura, pronto? Não, então, quando as crianças estavam para ser. Nós fazíamos reuniões mais constantes, né? Quando chegava mais em perto de época de peneira. Então, quando era uma criança que a gente via que não estava já atingindo o potencial que a gente precisava que atingisse depois de, vamos supor, 3, 4 meses, a gente já tinha a conversa com os pais antes para eles irem se preparando, para ir preparando a criança, não só eles lá, como a gente também. E foram, a Dani falou agora, foram poucos cortes. Algumas crianças saíram até porque os pais tiraram. Porque é uma questão de como o projeto ele é um projeto social, eles não gastam com isso, mas tem o transporte, tem a alimentação, o deslocamento, às vezes, por conta de horário, trânsito ruim. Então, aconteceu também de alguns pais terem que tirar a criança por conta disso. Mas quando nós íamos fazer desligamento, se eu não me engano, foram 2 desligamentos, talvez 3 no máximo, nesse tempo todo que a gente estava lá. Os pais, a gente já tinha preparado os pais em relação a isso. E eu lembro de uma... Você, enquanto estagiária, participou de algum? Desligamento? É. Sim, eu participei de tudo. Tudo que Todos, acontecia. legal. Até da E como é que reunião foi técnica. para você participar desse momento? Então, né? Eu não sabia que era uma pessoa tão emotiva até participar de desligamento, porque a gente mantinha toda a postura, mas depois que eles saíam, todo mundo olhava para a cara do outro e falando, tipo, a gente está trabalhando com criança, né? Então, eu lembro, inclusive, de um desligamento que teve de uma criança que a gente avisou para a mãe dele que ele possivelmente ia ser desligado, porque ele tinha esse problema dos joelhos arqueados, mas tentaram, entendeu? Ele passou no teste, tentaram fazer com que isso desenvolvesse, mas com o passar do tempo acabou que não dava realmente. Então, eu fiz uma reunião com a mãe, eu fiz uma reunião particular com a mãe dele, e foi, eu acho que, uma das minhas primeiras reuniões particulares de ter que comunicar esse tipo de coisa para ela, depois da equipe ter comunicado, e eu conversei muito com ela, e aí ela me passou a visão dela, e aí meu coração quebrou um pouquinho. Mas foi totalmente compreensível, e ela agradeceu justamente pelo fato da gente já ter ido preparando o terreno para que isso acontecesse, entendeu? Que deu tempo dela poder preparar a criança e até fazer com que ele tivesse interesse em outras áreas, né? Em outras coisas, para que ele não sentisse tanto a ida, porque querendo ou não era uma rotina, né? Um treinamento de segunda a sexta era uma rotina para eles, né? Convivência com os amigos. Era diário lá, né? Com quanto tempo? Tinha a turma da manhã, que era acho que de 8 até meio-dia. E aí a turma da tarde, que era mais ou menos... Porque os horários mudavam de acordo com o horário de verão, né? A gente teve horário de verão ou de acordo com a agenda de competições, porque não era só a gente do projeto que usava as instalações, né? Então, a gente também se adequava. Mas aí era até às 5, a parte da tarde. E dentro dos saltos ornamentais em si, enquanto estagiária, o que te chamava mais a atenção, o que despertava, né, né, assim, o maior prazer em fazer, né, que acho que você conseguiu, de uma certa forma, fazer a diferença ali, e os momentos de maiores dificuldades. Acho que esse foi né, de maior dificuldade, que era a questão do desligamento. Mas alguma contribuição que você acha que você tenha conseguido executar dentro desse seu período de estágio? Então,
Como eu falei antes, o fato deles terem me recepcionado tão bem, tanto a Dani como psicóloga já com uma formação absurda, já uma experiência absurda, me receber tão bem, e eles também como técnicos, que são técnicos já dos saltos, as pessoas não conhecem os saltos ornamentais, mas se você pesquisar, você vai ver o nome deles lá na história dos Uhum, saltos. Então, o fato deles terem me recebido tão bem fez com que eu me sentisse muito à vontade para fazer qualquer intervenção. E foi aí que eu percebi que eu podia fazer a diferença com aquelas crianças ali dentro. Tanto que eu subia, às uhum. vezes, na plataforma com eles, para a gente conversava lá em cima antes deles fazerem os saltos, porque às vezes eles saltavam de 10 metros. Eu ficava desesperada, particularmente. E o momento mais desesperador foi realmente esse de ter que falar sobre corte, ou até quando os pais falavam pra gente que iam tirar as crianças, porque a gente via sempre as crianças, a gente já estava acostumado com aquela rotina, né? Uhum, uhum. E você, assim, dentro desse momento de competitivo, né? Eles eram avaliados e analisados como os atletas de fato, né? Que estão no nível internacional e tudo. Eles tinham esse contato com esses atletas também, essas crianças? Tinham sim, porque eles treinavam no mesmo ambiente, vamos colocar assim, que era. Eles estavam na academia, no caso, os atletas adultos, e a gente estava na sala de lutas, que é uma do lado da outra. Então eles sempre passavam, brincavam com as crianças, eles super, tipo, eram super acessíveis para as crianças. Isso fazia muita diferença. Eles ficavam animadíssimos quando, tipo, alguém passava e falava com eles. Isso Uhum, fazia muita diferença para eles. Eles tinham totalmente o contato. E eles, quando faziam o... eram juízes, né, nas competições, eles tinham que deixar essa parte de lado e realmente uhum, avaliar pelo salto que foi feito. aham, entendi. E a Carol Muniz pergunta, né? Já aconteceu de alguma criança chegar lá em cima e travar, não conseguir saltar? Acho que Já. deve ser bem comum, né? Já várias vezes, não só em dia de treino, quanto em dia de competição. Às vezes eles treinavam, assim, obviamente a gente não força a criança a fazer aquilo, até porque a gente sabe, né, o quão alto aquilo era. Então a gente subia para conversar com eles, mas para dizer que estava tudo bem ele não fazer o salto, que estava tudo bem ele não conseguir, que isso não ia fazer dele mais fraco ou mais forte do que as outras crianças, entendeu? Que ele não precisava provar para todo mundo que ele conseguia, porque Uhum, era isso mais ou menos o que acontecia. Eles chegavam lá em cima e começavam a chorar, aí uma criança gritava lá de cima: Tia Carol, fulana tá chorando. Aí eu ia lá, subia, conversava com eles. Era mais uma passar para eles que eles não precisavam fazer tudo certo o tempo todo. Entendeu? Se uhum, naquele dia ele não estava disposto a fazer aquele salto, ele não estava com aquela limitação física ou até às vezes mental, que às vezes era um medo, tipo, estava ventando um pouquinho mais do que no dia que ele fez o salto a primeira vez, isso acontecia muito. E É, você enxergou, né, essa questão da ansiedade, né, como uma variável intrínseca deles, né, mas também tinha algumas situações externas, né, que sim, aconteciam e que talvez os deixassem assim dessa forma. Você consegue diferenciar assim bem quando era algo deles próprios ou quando tinha algo no ambiente também que corroborava, né, com essa situação. sim, como eu no começo eu só tinha acesso a uma turma, mas não por questão deles não me darem acesso, por questão de horários meus com a faculdade, até que Uhum, eu consegui me adequar para estar lá com a turma de manhã e à tarde, porque para mim não fazia sentido eu só poder avaliar e dar assistência para uma das turmas, já que eles competiam juntos. Então, eu fiz esse trabalho com as duas turmas e eu pude conhecer mais pessoalmente todos eles, porque é, quem ia buscar, se era pai, se era mãe, se era avó, por que que não, quem ia buscar quem? As crianças. Tinham crianças que iam juntos com o pai de uma específica. Então, tudo isso, essa convivência, me fez ter uma visão exterior do que acontecia ali. Então, uhum, muitas crianças que deram problemas de comportamento dentro do esporte era por questão externa. Um exemplo que, como a gente não está citando nomes, eu posso falar de situações que separação dos pais ou a chegada de uma uhum. criança nova e a outra criança perdendo um pouco da atenção. E aí chegava no treino, ela queria chamar a atenção porque ela estava sendo vista não só por mim, mas por outras 4 pessoas.
né, ao Uhum. mesmo tempo. Então, ficava, depois de um tempo, ficou muito fácil poder distinguir quando era uma situação de personalidade da criança e quando era uma situação externa, mais emocional também. Legal. Pra gente que ouve vocês, né, que ouve você, Ana, que lê um pouco do que a Dani tá, assim, a gente é, sente um calorzinho, que bom que vocês estão ali naquele ambiente, né, que Sim. bom que são vocês que estão ali, né, dando esse conforto emocional e que transcende, né, uma vez que vocês estão responsáveis até por muito mais coisa, né? Responsável em entregar para o responsável para levar para casa, no receptivo, né, dessa criança ali dentro desse universo. E como é que foi esse encerramento, né? Uma vez que os elos, né, que você estabeleceu, né, eram tão firmes, né, tão profundos, tão intensos. Como é que foi a conclusão desse estágio? Então, a conclusão foi mais ou menos assim, com o encerramento. Eu não pude ir para a festa de encerramento que teve. Eles fizeram uma organização de para as crianças, né, entenderem que eles iam voltar, mas que era só uma particularidade. Eu não pude participar dessa. Mas eu participei da reunião final, falei com todos os pais, tudo normal. Mas aí eu pretendia voltar esse ano para poder ir lá, né, falar com as crianças novamente, poder me despedir apropriadamente de todos eles, assim como da equipe técnica, só que eu ainda não consegui fazer isso por questões óbvias, né? A gente não tá voltando. Uhum, Inclusive, o meu uniforme ainda está na minha casa, separadinho, lavadinho, passadinho, como se eu fosse para lá na próxima sexta-feira, como se eu estivesse indo uhum. para lá trabalhar. Entendi. A Carol está perguntando qual foi o momento mais marcante para você na sua prática de estágio. O momento mais marcante para mim foi o meu primeiro dia, que eu entrei lá e aí a Dani falou assim: "Ah, vamos lá na plataforma, vamos lá na piscina para você conhecer o ambiente antes de você ver um monte de criança correndo lá, né?" E aí, quando eu entrei na hora, tipo, eu me arrepiei toda. Eu falei para ela, aí eu falei: "Dani, eu estou toda arrepiada." Eu fiquei muito emocionada, assim, Uhum. de ter o primeiro contato com o local que eu ficaria inserida, né? Porque a Dani sempre brincou muito comigo, falando que o lugar do psicólogo do esporte é onde o atleta está, né? E o nosso lugar Uhum. era a piscina. Então a Legal. gente já Ela tá estava até falando acostumada. a Dani tá falando que o uniforme é seu, viu, Ana? Ganhando aí de presente. Eu amo meu uniforme, eu olho para ele toda semana. Eu acho que para a gente ficar nítido, assim, quando te ouve falar desse seu primeiro momento, né, desse primeiro contato, e ouvindo um pouco da sua história, né, também, né, de ter esperado tanto tempo, de ter a certeza lá atrás do que queria estudar, do que queria ter contato enquanto profissional, e esse dia chegar a se concretizar, né? E ter sido com a Dani, e ter sido dentro dos saltos ornamentais, né? De um esporte tão peculiar, né? Enfim, assim, é muito bonito de te ouvir, assim, você fala com muita propriedade, com muita emoção disso tudo. E aí, a gente já está se encaminhando para o finalzinho, né? Por mim, a gente pode ficar aqui te escutando por muito mais tempo. Mas me conta um pouquinho, você está formada, você se formou em dezembro de 2019, né? Sim. E aí, o que que você tá também é formada no TCC, né, na terapia Sim. cognitivo comportamental. E o que que você tem feito, então? A Eu psicologia tenho do esporte ainda tá junto de você, não tá? completamente, todo dia eu estudo, todo dia eu pego um estudo diferente para fazer, acompanho todo mundo da Soperge, que para mim é a instituição maior, assim, para eu poder ter referências, né? Todas as pessoas que estão inseridas na Soperge são referências altas de psicologia do esporte, cada uma inserida em um esporte diferente, então dá para diversificar sempre o ensinamento que eles passam. A oportunidade de ter sido monitora do EPERJ no ano passado Uhum, também, ter conhecido outras pessoas de outros estados, até de outros países, me fizeram ter certeza que mesmo que eu não começasse a minha carreira de psicóloga diretamente no esporte, que eu me formei em dezembro e estou na clínica no momento, eu tenho certeza que eu quero continuar e que essa realmente é o meu local. E que eu aham. vou fazer assim que der, né? Assim que tudo começar a voltar, eu já quero estar me inserindo
nos cursos de psicologia do esporte, para Você poder me não vai especializar. deixar, né? Não, não vai deixar isso se afastar de você, né? Não mais. E aí, se você pudesse, então, já que você concluiu a sua graduação, né? Se você olhar para trás, né, e ver todo o percurso que você fez, como é que é a sua análise? O que que você sente? O que que você vê olhando para trás aí dentro do seu percurso acadêmico, né, dentro da universidade? Eu fico muito feliz de não ter deixado para trás quando foram colocados os obstáculos na minha frente, né? Porque eu poderia muito bem ter largado, nunca mais ter estudado, nunca mais ter procurado a respeito, nunca ter ido atrás da Dani, ficar igual a sombra dela. Eu acho que é muito importante para mim isso e para as outras pessoas que estão nas faculdades e que não têm essas oportunidades que eu tive, que as meninas que fizeram as lives tiveram de ter uma pessoa ali junto com elas, que para umas foi o Paulo, para outra o Alberto, a própria Adriana, e a Renata também, que dá aula, né? Eu tive a Daniele, e eu acho que é muito importante sempre, se você quer o caminho, se você realmente quer, você procura. Porque no final de tudo, todo o esforço que você teve, tudo que você teve que correr atrás sozinho, sem a ajuda de ninguém, vale totalmente a pena. O pote de ouro no final do arco-íris vale sempre a pena. Entendi. E o recado, então, que você deixa para todo mundo é? Nunca desistam do que vocês querem, porque se vocês correrem atrás, tudo vai dar certo, vocês vão ser abençoados para isso. Muito bom, realmente muito bom te ouvir, Ana. Obrigada. E como a Renata ali colocou, né, para nós, enquanto a Soperge, né, ter feito essa semana, né, de live com o futuro da psicologia do esporte, nos deixa aí a certeza, né, de que vocês estão vindo com tudo, né? Assim, o que vocês a Dani chorando lá. Assim, faz valer assim todo o esforço, né, de quem veio antes, de quem está agora e de vocês que estão vindo, né? Então, muito obrigada. Persista, insista, né? Prossiga aí, né? Não larga a Dani, não. Se Jamais. mantém aí juntinho Jamais. Eu tô dela. até parecendo com ela já de aparência. O cabelo tá igual também. Eu fiz esse cabelo pra ficar igual a ela. Então tá bom. Ana, muito obrigada mesmo Obrigada a você. pela sua disponibilidade hoje, né? Muito obrigada por compartilhar tanto carinho, né? Tanto saber conosco no dia de hoje. E para quem está nos assistindo, muito obrigada aí pelas 12 semanas em que tivemos juntos, né? Enquanto a Soperge, a gente vai dar um intervalo aí em relação às lives. A gente vai focar agora em novas propostas. Então, nos acompanhem, nos mantenham aí ainda com esse elo forte aí, porque vocês vão ser informados qual vão ser as nossas próximas ações. Mas perante essas lives, desses formatos em que estavam sendo realizadas, a gente então encerra hoje e muito obrigada. Como hoje é Dia dos Namorados, muito amor para todos vocês. Esse é um vírus que a gente precisa de fato compartilhar, dividir, somar, né, contaminar a todos nós. Então, muito obrigada de coração mesmo Obrigada. e até a próxima. Ana, Até a um próxima. beijo grande, muito sucesso, muita Beijo. prosperidade no seu caminho, Tá bom, tá? obrigada, Ana. Beijo para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que eu lia os comentários enquanto todo mundo estava fazendo. Um beijo para todo mundo, para minha assessora de imprensa, que é a Jéssica, que ela brinca comigo. E muito obrigada a vocês por terem dado esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Muito obrigada. Um beijo a todos. Tchau, uma boa noite. Beijo, Até boa mais, noite. até breve. Até breve. Tchau. Tchau.